por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós colocamos esse início, ó Deus, de podcast, nós colocamos as nossas vidas, a vida do Lico. Pai, obrigada pela vida dele. Obrigada porque nós sabemos que existe um propósito, existe algo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que sejamos canais, que o Senhor venha nos abençoar, nos dê insights do céu, nos dê criatividade, nos dê pessoas, ó Deus, para entrevistar, que o Senhor venha se fazer presente o tempo todo e que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Fique à vontade do nosso meio e que o Senhor faça parte de tudo que a gente fizer, de todas as ideias e afins, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora? Bora. Uhul! Pode dar um grito. Pode ir? Pode que tá bom. Hello, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Encontro Marcado Podcast, um novo projeto que estamos aqui fazendo. Eu sou a Caiane. Meu nome é Bruna. E a Bruna vai falar com vocês. Meu nome é Bruna, tenho 33 anos, eu sou de Taubaté, sou da igreja da cidade, sou professora de inglês também, então estou no mercado há mais de 5 anos. E nós queremos agradecer ao Marcelo, né, o vulgo Lico, que está à frente desse projeto também com a gente. E nós agradecemos por tudo e por essa oportunidade de estarmos aqui. É verdade. E vamos lá, vamos então se apresentar, né, Bruna? Isso. Você já falou um pouquinho de você, mas conte suas histórias aí, conta pra gente. Minhas histórias? Vamos lá. Eu posso dizer que, na verdade, eu sou um milagre, né? Não era mais para eu estar aqui, porque há mais ou menos uns 18 anos ou 19, eu sofri um acidente de bicicleta e os médicos já tinham falado que, possivelmente, se eu sobrevivesse, eu iria ficar tetraplégica, eu iria ficar vegetando, mas Deus, acima de tudo, tem um propósito. Se não chegou a sua hora, se não chegou o seu momento, não vai ser naquele instante. E aí, hoje eu tenho um grande testemunho, né, de realmente nascer de novo, porque os médicos tinham falado que por cerca de 5 minutos eu não estaria aqui. Então, agradeço muito a Deus por essa oportunidade e foi uma coisa que marcou muito, né? Então, eu sou um grande testemunho para a honra e glória de Deus. E você, dona Caiane? Você tem um testemunho? Eu tenho uma história aí um pouco parecida. Você foi quando você era criança, né, que aconteceu isso. E o meu foi estamos em 2024, há 2 anos atrás. Eu vou me apresentar antes de contar esse testemunho, que é um testemunho bem, Isso. Né, que eu sou grata a Deus por isso. Impactante também. Eu sou Caiane, tenho 22 anos, trabalho com marketing, e eu sou também da igreja da cidade. Você não falou os seus ministérios. Nossa, é verdade. Eu sou das mídias, da multimídia e sou líder de GDC também. Olha só, temos muitas coisas em comum. Porque eu também sou líder de GDC, sou da banda feminina e também estou nas mídias, mas como líder do pessoal da multimídia. É ela que faz a escalinha e ensina a gente a mexer em todas aquelas coisinhas. Mas sobre o meu acidente. Eu estava indo buscar minha mãe. Aí do nada uma mulher foi e passou em cima de mim, sabe? E foi bem assim, gente. Eu não estava na igreja. Sabe quando você tá e não tá? Sei. Eu ia pra igreja aos domingos pro meu pai deixar eu sair no sábado. Eu vou ser bem sincera com isso. E eu ia. Barganha. É sobre. E nessa que aconteceu, a mulher passou em cima do meu braço e do meu pé. E daí começou o meu processo. Porque processos são doloridos, né? E foi bem dolorido mesmo. Mas então, daí eu fui pro hospital e tudo mais. E nessa, eu tô um pouco nervosa, né? Mas tá tudo bem. É o primeiro, tá, gente? gente? Nos próximos a gente vai indo. Eu já contei essa história várias vezes. Mas daí, nessa foi numa sexta-feira e no domingo os médicos chegaram pra ver meu pé, como que tava e tudo mais, e tava super inchado. E nessa, eles falaram assim, então, tem gente aqui que tá esperando pra desinchar entre 10 e 15 dias, tá? E daí já me deu desespero, porque quem já ficou no hospital sabe que é osso. E daí tá.
Só que nessa foi de manhã e tem a celebração das 10 horas lá na igreja da cidade. Já te convido, das 10 Super convidado. às 18 também. E vai começar das 8 da manhã. 3 oportunidades. É isso aí. E daí, nessa, tem um momento de intercessão na igreja, né? E nesse momento, eles colocaram o meu nome pra orar e fizeram esse momento. E eu tava em videochamada, porque eu queria participar do culto, né? Aí lembrei de Deus, né? Depois de o carro ter passado em cima de mim, lembrei de Deus. Amém. Aí nessa que eles oraram e tudo mais, o médico voltou depois do almoço e falou assim, nossa, desinchou, vamos marcar a cirurgia. Aí eu já vi o cuidado de Deus ali. Falei assim, nossa, eu só vacilo com ele e ele tá lá cuidando de mim, né? Aí tá. Aí nessa começou o processo de eu falar assim, Deus, eu não sou nada assim, Senhor, eu quero mesmo dar passos, só que nessa de dar passos, você tem que renunciar a muita coisa. Exatamente. E daí, eu renunciei muita coisa e foi, assim, o período mais doloroso da minha vida. E eu achando que não ia ter fim, no fim teve. E hoje é o meu maior testemunho, porque testemunho, pra ser gerado, você vai passar por um processo, né? Meu Deus. E daí você passa e depois Deus vai e pega aí você. Então, nessa que daí sim, depois do acidente, que eu fui e realmente me entreguei de verdade, sabe? Muitas coisas aconteceram, eu vi mesmo o cuidado de Deus na minha vida, só que você precisa dizer sim, né? Ele não entra dando uma voadora na sua vida Exatamente. e fala assim, entrou. Não, você tem que dizer sim pra ele. E quando você diz sim... Se prepara. Mas é muito bom. Vai aí, Bruna. Mas são nesses processos e são nessas situações que a gente vê, né? O quanto Deus cuida, o quanto nós carregamos o propósito acima de tudo. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, né? Nós não passamos pelas situações simplesmente por passar também. Em tudo Deus nos ensina, né? A Bíblia mesmo diz que a alegria também está no sofrimento. Difícil? Muito difícil. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu não estou onde eu gostaria de estar, mas já saí de onde estava. Então, assim, a gente cresce através de situações. Sim. Porque senão seria muito confortável, né? Deus dá tudo o que quer. É muito boi. E não é assim que as coisas funcionam. Existe todo um tempo. Então, tem tempo que você vai chorar, tem tempo que você vai sorrir, tem tempo que você vai passar por dias top, né? Nossa, tá muito simples isso aqui. Mas também tem dia que você vai passar por dias tribulosos. Então, assim, e tá tudo bem, né? Porque em tudo Deus tá com a gente. Sim. E nós estamos aqui simplesmente para dar esse testemunho, porque não é sobre nós, né? Quantas pessoas foram abençoadas com o nosso testemunho? Ou às vezes até mesmo as pessoas desacreditam que aquela situação acabou, é o fim. E não, Deus tem sempre um começo para todas elas. E isso também é o nosso propósito aqui, né? No podcast. Então, assim, esse encontro marcado é pra gente trazer os testemunhos que a gente vive, trazer o que a gente carrega e também trazer pessoas que carregam um testemunho muito grande. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Não simplesmente estar por estar, mas fazer algo com aquilo que nós carregamos. Gastei tudo que eu tinha. Arrasou. Mas é muito doido esse negócio de processos, né? Porque assim, às vezes você nem terminou um, Deus já te dá outro, né? E você fala, Deus, calma aí, né? A gente tá indo ainda. Mas ele sempre vai estar com a gente, se a gente permitir, né? E eu sempre falo isso com as meninas do GDC, terça-feira, às 20 horas, tá? Fica a dica. É isso. E se você é de Taubaté, você pode mandar mensagem pra gente. Só que se você também não é de Taubaté, a gente tem várias ICs espalhadas. Eu arrumo um GDC pra você, tá bom? Viu? E vamos falar de GDC, depois a gente fala de processos. Gente, eu não gostava de GDC. Pra quem não conhece GDC, é as células, né? Isso, é a vulga célula. Isso. E eu não gostava, o meu pai também falava, vai. Eu falei assim, não quero ir. Ele, vai, não quero ir. Aí quando eu quis ir, eu falei assim, nossa, eu preciso disso. Tanto que eu viajei, fiquei 2 semanas sem, foi horrível.
Horrível, horrível. Sabe aquela pessoa que não quer saber, mas quando entrega vai de cabeça? Exatamente. Essa é a Caiane. E é isso. Mas assim, é um encontro que faz toda a diferença na sua semana. Que nem a gente chora lá, a gente entrega o que tá mais difícil, mais doloroso, né? A gente ora, a gente aprende. É um momento de comunhão que a gente tem que vale muito a pena. E é muito legal que quando você entrega, né? Fala assim, não, Deus, eu vou cuidar disso pro Senhor. Você vê cada fruto. Que absurdo, gente. E não é caminhar sozinho, né? Ninguém nasceu pra caminhar sozinho. Jesus mesmo já foi um grande exemplo disso. Sim. Caminhava com 12 e fora a galera que seguia ele. Então, assim, às vezes você fala, não, eu sou dona de si e aí eu vou andar sozinha, vou crescer sozinha. E não, às vezes você precisa de alguém pra somar com aquilo que você sonha ou com o que você carrega e aí crescer sim junto, né? É chorar junto, é crescer, é desenvolver, amadurecer. Então tem muitas coisas que com alguém você pode ir muito mais além, né? Você pode ir muito mais. Tanto que a gente se conhece faz anos. Verdade. Nem sei quantos anos faz, mas faz pode colocar anos. acho que uns mais de 5 aí, né? Por aí. Bem mais. E assim, a Bruna sabe de vários processos que eu passei. E quando eu entreguei mesmo, eu falei assim, não, Deus, toma conta da minha vida. Eu mudei. Que a Bruna fala, nossa, tá mudado. Eu falei assim, glória a Deus, né? O Espírito Santo mesmo. Mas, às vezes, falta isso, né? Não vai ser fácil. Porque muita gente fala assim, agora que eu entreguei minha vida pra Jesus, vai ser tudo mil maravilhas. E não é assim que funciona, né? Até porque se fosse fácil, ele não deixaria o recadinho que ele deixou, né? Que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições, perseguições, a gente vai ter luta. Então, assim, não é simplesmente viver numa bolha e falar assim, eu nunca vou ser atingido por nada. Pelo contrário. Você vai. Você é um ser especial, um ser espiritual vivendo no mundo terreno, no mundo carnal. Então, assim, você vai passar por diversas coisas e tá tudo bem. Só que aí, o que você escolhe? Né? Aí já tá nas suas mãos. Não dá pra terceirizar o serviço. É verdade. Mas assim, às vezes a gente... Agora é sobre processos. Tem hora... É tão bom você estar com Jesus, porque você fala que um dia vai ter fim, sabe? Um dia vai ter um ponto final naquele processo. Mas até você ir nas vírgulas, né? Nos caminhos, é muito difícil. Mas ele tá com você. Que você permita que ele dê a mão pra você e caminhe com esse processo. Porque o alvo, né? A chegada é incrível. E vale a pena, né? Vale a pena você sacrificar, vale a pena você falar assim, eu aceito. Porque até o momento em que você está passando por algo e você fala assim, o porquê de tudo isso? Às vezes a gente precisa trocar e perguntar pra que tudo isso? Porque senão você vai ficar, por quê? Por que eu? Na minha família é eu e mais 2 irmãos, ou mais 2 irmãs. E por que eu sou atingida nesse processo? Porque eu tenho que passar por diversas situações. Deus te escolheu. E, assim, não tem uma receita, não tem um manual assim, que é uma varinha mágica que você atinge, ou o gênio da lâmpada que vai fazer você sair daquele processo. Não é assim que as coisas funcionam, mas é escolher fazer parte dele, né? Enquanto eu acho que as coisas ficam muito mais leves quando você aceita e quer passar por aquilo para você viver, eu acho que a sua melhor versão. Acho que isso define bem essa questão de processos. Você vê a sua melhor versão, porque Deus já viu, né? Um exemplo muito legal disso é a árvore. A árvore, você vai lá, coloca a sementinha. Aí você vai ter que cuidar, você vai ter que regar, você vai ter que colocar adubo, você vai ter que podar. E a poda é o processo. Aí você olha para uma árvore... A poda é dolorosa, tá? Você olha para uma árvore, por exemplo, de uma Santa Terezinha da vida. Você fala assim, nossa, qual foi o processo dessa árvore chegar aqui? Ou se você tem uma árvore ao seu redor, você fala assim, nossa, que linda, olha quantos frutos. Mas e o processo para ela chegar naquilo? Olha quanta tempestade, quanta chuva, quanto sol ela enfrentou, né? Ou talvez a falta de nutrientes ou alimentos para ela. Então, assim também é a nossa vida.
A gente só quer ver o final, né? A gente vê o outro e fala assim, nossa, mas o cara ou a menina conseguiu, olha o casamento, olha o ministério, enfim, tantas outras coisas, mas e o processo dele? Né? Talvez você não queria passar pelo processo, mas você quer o resultado que ele teve. E aí não cabe, né? Não bate. E é muito doido que a gente cuida de pessoas, né? E é super é um prazer, né? Cuidar de pessoas. E assim, chega pessoas pra gente que simplesmente passaram a mesma, que tá passando a mesma coisa que você. E daí você fica, nossa, eu já passei por isso. E eu fiz desse jeito. Você passa alguns processos pra encurtar processos de outras pessoas. Então, você é essencial e Deus te escolheu pra isso. Exato. Uma vez eu ouvi algo que eu nunca mais esqueci, que foi assim, foi algo bem simples, aí você fala assim, nossa, faz sentido ou não vai fazer sentido pra você. Mas você carrega parte do destino de alguém. Então, e aí, qual parte do destino de alguém você tá carregando? Né? Então, às vezes a pessoa tá do seu lado e você tá carregando algo que você pode destravar o destino dela. E olha só, então não é só sobre você. Isso envolve muito mais pessoas também. E eu senti uma coisa de falar também, que a Bruna, ela sente a dor de outras pessoas. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Esqueci de falar, né? Porque eu também faço parte do Ministério Profético. E o Ministério Profético é um ministério ao qual Deus te usa em algumas áreas. E uma das áreas que Deus mais me usa é sentir a dor de alguém. E é muito difícil, porque às vezes você acha que essa dor pertence a você. É uma crise de ansiedade, é uma dor física muitas vezes. E é um buraco, é uma lacuna que você sente, é um desespero. Já passei por dias assim que eu falei, meu Deus. Liguei até mesmo pra Caiane pra falar assim, me ajuda, porque eu não sei lidar. E assim no processo, né? Era um processo que eu estava passando e que sim, Deus iria me ensinar naquele processo. Então, sentir a dor do próximo, né? A gente fala muito de simpatizar, de essa... Tem uma palavra que eu não tô achando agora. Mas é algo que você meio que talvez observa e se fica, nossa, talvez uma atmosfera mais carregada, sobrecarregada. Então você sente de alguma forma. E isso é você sentir o ambiente, é você sentir talvez o que a outra pessoa tá te contando e você se colocando no lugar dela também, isso influencia muito. E eu já tive várias experiências e uma das mais recentes que eu tive são todas experiências que me marcam, né? Porque às vezes eu acho que é eu que estou passando por algo e não, é alguém ao meu redor ou alguém que eu vou encontrar que está passando por isso. E aí eu estava na conferência lá em São José e no sábado, em que eu poderia estar curtindo, eu estava na enfermaria. E aí a minha pressão sempre foi baixa, nunca passou de 13, podemos dizer assim. E lá ela estava 16/8 e nada fazia baixar. Então, e eu iria servir na parte do profético, na sala profética. Então, assim, eu já estava sentindo, a gente chama de batalhas espirituais, né? Então, aquilo começou a afetar o meu físico. E aí até foi uma irmã orar por mim, que também era do profético, e ela falou assim, vamos orar, né? Tô junto com você e tal. E depois que ela orou, minha pressão abaixou. Ela falou assim, independente do que você está passando no seu físico, Deus vai te usar. E foi assim, extraordinário aquele dia. Aí depois do almoço, voltei pra enfermaria de novo. Porque a minha pressão tava alta novamente. Mas é porque eu ia servir também na parte no final da tarde e noite. Então são situações que a gente passa que às vezes a gente fala por quê, né? E às vezes eu sofro demais e chegou um dia que eu falei assim, Deus, não aguento mais. Porque eu não sei passar por isso. E aí ele usou uma pessoa, ele falou assim, Deus vai te ensinar a passar por isso. E cada dia é um dia novo, né? Então tem dias que eu sinto, tem dias que não. Então é um processo que eu passo que vale muito a pena, porque são vidas que às vezes só querem desabafar. São amigos, são pessoas que eu conheço do acaso, né? E que eu encontro talvez sentado chorando, que foi a primeira coisa que eu fiz na sexta-feira quando eu cheguei lá em São José.
E detalhe, ela não conseguiu entrar porque o ingresso dela era outro. Então, assim, e ela foi mais cedo. Então, tudo tem um propósito, né? Exato. E aí eu fui tomar um café, a hora que eu voltei pra sentar lá fora pra esperar o check-in, tinha uma mãe chorando. Eu falei assim, aí eu tentei desviar, o Espírito Santo falou assim, não, senta lá do lado dela, vai lá. Aí eu fui, orei junto com ela, a gente conversou e tal. Então eu pude ajudar naquele momento. Então quando você sente algo, nem sempre é sobre você. Uhum. Então pergunte ao Espírito Santo, né? Ou, tipo assim, nossa, essas coisas que eu vivo ou que eu sinto, o que são? Então talvez você tenha essa parte aí. Não estou falando que vai ser toda vez ou que é exatamente isso, mas pergunta pra Deus. Qual é o propósito de você sentir tudo isso que você sente? E cada um carrega né? Tem um fardinho ali, né? Isso. E tem pessoas que nem tem umas meninas do GDC que eu tava até pensando nisso. Elas contaram histórias delas que eu fiquei assim, eu não conseguiria passar por isso. Eu acho que eu preferia passar outro carro em cima de mim do que passar isso que ela tava passando, sabe? Então, assim, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu propósito e eles se juntam pra você aprender mais. Exatamente. É uma soma, né? Sim. De experiências. E quando a gente conta um testemunho, né? É quando nós permitimos Deus e pedimos a Deus, faça de novo. Né? Porque se ele fez em mim, ele pode fazer na sua, pode fazer na sua vida também. Então, o contar, às vezes você guarda alguma coisa, você retém, aí a gente acaba crescendo como uma ovelhinha gorda, né? Que só recebe, ou só tem testemunhos acumulados, mas repartir também é fundamental, repartir também é bom, porque outra pessoa pode crescer com o seu testemunho. Pode ser simples. Sei lá, eu recebi algo de Deus que eu não esperava. Conta pra alguém, que às vezes você é resposta da oração de alguém também. Exatamente. Então pode somar em todos os sentidos. E isso é muito bom. Porque a gente não nasceu pra viver, pra simplesmente estar aqui no mundo, né? Você tem um propósito, você tem algo a mais. Se você já encontrou, amém. Se você não encontrou, talvez agora seja a sua hora. Continue, viu? Mas é muito incrível isso e ter experiências com Deus, né? Eu tive uma segunda-feira que eu vou contar. Eu tava em um DP, discipulado pessoal, e eu comecei um assunto com essa menina e me deu uma dor de estômago que eu nunca tive. Aí eu falei assim, eu não quero ser igual a Bruna, gente. Aí Deus tá assim, fica quieto, vai. Deixa que eu resolvo. E tipo assim, eu lembrei da Bruna na hora, porque ela sempre tem essas experiências, né? E eu ficava assim pra Deus, eu não quero ter isso não, Jesus. Bem assim, gente, porque eu sou sincera e você pode ser sincera com o pai, não é? Pode. Enfim. E daí foi e eu tive uma dor de estômago absurda, tanto que aí acabou o assunto. Eu falei assim, eu vou no banheiro. E fui lá tentar respirar, porque eu não tava aguentando. E depois a gente foi orar. E, né, depois de muitas conversas que tivemos. E na hora que eu falei assim, Jesus, eu selo esse momento, essa conversa, né? A dor sumiu. Então, assim, aquela pessoa poderia estar sentindo alguma coisa. Exatamente. Ou algo, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas aí eu lembrei da Bruna, né? Porque ela é bem sensitiva, né? Não tem nada a ver com a Márcia, tá, gente? Mas por favor. É o lado sensível que você tem. Exatamente. Que você vai desenvolver. A gente fala do lado sensitivo, mas é verdade, é um lado mais sensível que você tem, né? Que Deus usa. Até um dia, acho que foi uma das primeiras experiências da Caiane e da Carol, a irmã dela, que vai vir aqui. Comigo também, fora da igreja. Que foi o dia que a gente foi comer um simples hot dog. Tava bom. Então, tava bom demais pra ser verdade. E lá também a gente teve uma experiência de sentir, de orar pela pessoa e Deus começar a falar. E a gente receber retaliações. Sim. De investida mesmo por algo que a gente estava fazendo. Que era derramar, que era profetizar e era declarar sobre aquele ambiente, sobre a parte profissional, o casamento e tudo mais daquela pessoa, e a gente sentiu na pele. E as meninas até brincaram de nunca mais andar comigo. Mas olha só,
olha onde estamos. Mas não é, vai ser assim e é do jeito que Deus quer, né? Não é do nosso jeito. Nem Esse tudo dia foi doido mesmo. Mas assim, você pode orar quebrando isso Verdade. também. Às vezes, que nem eu falo lá, às vezes a gente tá passando por algum processo, passando sozinho mesmo. E tem até aquela frase, né? A minha irmã que usa muito isso. Usa isso de explicar, tá? Não que ela fale isso, mas ela fala assim, tem hora que a gente fala assim, só nos resta orar. Não, orar é a primeira opção que você tem que ter. E que nem eu trabalho com marketing, então eu preciso ser muito criativa. Aí o que eu faço? Eu faço meu devocional de manhã, abro o meu computador e já começo a interceder. Falo assim, Jesus, vem aqui a criatividade dos céus, porque ele é o mais criativo de tudo. E vem a sua criatividade aqui, já começa a orar pelos clientes, pra orar. E aconteceu uma coisa muito legal também, vou te contar, que eu não te contei. Eu conto tudo pra Bruna e ela conta tudo pra mim. Mas assim, não contei, vou contar Essa aqui. daqui é de primeira. Eu tiro foto de carro, gravo, faço de tudo. E nessa eu fui gravar um vídeo numa loja que me chama pra fazer vídeo, né? E daí eu entrei no carro e eu falei assim, vou orar por esse carro. Meu Deus. Fui. Fiquei o maior tempão fazendo o vídeo nem demorou, mas eu demorei. Falei assim, intercedi mesmo. Falei assim, Deus, que a próxima família que for comprar esse carro seja feliz, seja abençoada e tudo mais, e que não demore esse carro pra ser vendido, né? Vendeu no outro dia. Aí eu... Olha só. Acho que Deus fala assim, filha, fala mais comigo, confia mais em mim. Profetiza mais o meu nome. E é muito assim, até que o nosso pastor Luizinho, ele sempre fala, né, disso. Você tem que chegar no seu local de trabalho e você tem que abençoar, você não pode amaldiçoar. Tanto que, confesso que estou vencendo na ira, tá? Me irrita a pessoa chegar e falar assim no serviço. Nossa, mas aquele lugar que não sei o quê. Fala mal do serviço e não é legal, você tá amaldiçoando o lugar que você trabalha, o que, né, vem o dinheiro pra você. E você tem que profetizar e entregar palavras de bênção. Tá? Você tá passando por um processo difícil no seu trabalho? Ora, entrega pra Deus. Porque a gente não tem força pra nada, né? Exato. A força vem lá de cima mesmo. Acho que orar resume tudo, né? Uhum. Quando você começa o seu dia, a sua primeira ação for, ao invés de você abrir o seu Instagram, ou ver TikTok, enfim, as redes sociais, ou até mesmo as notícias, apresenta esse dia pra Deus, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, e graças a Deus a gente não sabe, mas a gente espera que o dia flua, que tudo seja mil maravilhas. Mas e aí? A gente tá preparado pra enfrentar um dia que talvez vai dar tudo errado? E eu já tive dias assim, você tenta e tal, e aí você volta lá, fala assim, o que eu fiz? A hora que eu acordei, eu fui dar uma olhada no Instagram. Então, por que não acordar e falar assim, Deus, entrego esse dia, faz o seu momento de devocional, tranquila, e aí você vai ali falar com Deus, Deus fala com você, e aquele dia você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Eu, nas minhas aulas, a maioria das minhas aulas são online, e aí eu tenho alunos que às vezes não quer fazer uma aula, quer conversar. E aí, se eu Umas não tô vezes preparada... não. Muito. Sempre. E aí, se eu não tô preparada, e aí, o que eu tenho pra somar com o aluno? O que eu tenho pra repartir? O que eu tenho pra dividir com ele? Então, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, se eu estou vazia naquele momento, não vou somar com nada. O aluno vai falar assim, nossa, tentei desabafar, conversei, saí pior do que eu fui. Então, são coisas que a gente fala assim, que em tudo a gente deve orar. Então, a oração, ela é essa conversa aqui que a gente tá tendo. Então, apresentar para Deus a sua vida, o que você deseja, o que você quer pro seu futuro e tal, e até mesmo coisas do seu passado, para você conversar com Deus, para você trabalhar a sua versão. E Deus tá super afim de te ouvir, né? É como se ele tivesse sentado na nossa frente aqui, dialogando com a gente. Então, é muito importante, né, a gente ter isso em mente, que a oração, ela pode mover muitas coisas. Ela pode fazer você sair de um estado e ir pro outro, assim, pode ser em pouco tempo, pode ser um tempo mais longo, mas independente disso, Deus está fazendo, né, Deus está movendo. Mas como a gente já falou no início,
quando eu permito que Deus entre. Sim. Se eu não permitir, ele não vai entrar, Uhum. né? E aí cabe a você abrir a porta do seu coração. E é bem simples, gente, não é nada né? Não precisa de uma explosão, nada assim catastrófico Uhum. pra acontecer. É simplesmente você falar, eu deixo o Senhor entrar. E Sim. pronto. É bem simples, né? Essa que você falou de Jesus estar esperando na mesa, eu vi até um TikTok. Depois que eu vi esse TikTok, Bebe uma água, né? Vou fazer jus aqui. já vou. Depois que eu vi esse TikTok, eu fiquei, meu Deus. Sabe, acabou comigo. Foi assim, Jesus tá lá te esperando e você não dá nem um oi. Não, daí se você chega, né, você acorda, daí você faz assim, já manda mensagem pra paquera, pra alguém, que não sei o quê. Gente, fala com Jesus. Faça a primeira coisa. Gente, muda o dia. Às vezes a gente tá num dia ruim, né, daí o que acontece? Ai, não vou falar nada. Até esquece de falar, né? E daí ele tá lá e te esperando. Ah, gente, fazer Jesus esperar não dá. Realmente. É tanto para você orar quanto para você ter esse relacionamento, né? Você desenvolver isso. E como é que você vai contar a história de um pai, né? De Deus Pai, que você não tem relacionamento? É como você imaginar ou só falar de coisas que você ouve. Mas nada melhor do que você contar suas próprias experiências. Exatamente. E contar aquilo que você tem aprendido dele, né? Nós temos hoje a Bíblia como nosso manual. Então, tudo, eu nunca vi. Assim, são coisas de alimentação, você cuidar do seu templo, né? Que é a sua vida, até... Gente, tem tudo. A Bíblia tem tudo. Muito atualizada, né? Exatamente. E assim, eu leio, mas não entendo. Existem hoje versões que são fáceis de você conseguir interpretar. Mas nada melhor do que você ter os insights do céu, né? Deus falando com você diretamente. Tem até, por exemplo, os devocionais. Hoje em dia você tem tudo no seu celular. Sim. Você pode baixar aplicativos, né? E fazer os seus devocionais diários, mensais, anuais e tal. E crescendo em relacionamento com Deus, né? Deus não quer nada além de um relacionamento, de um pai, uma filha ou de um pai para um filho. Então é muito bom, gente. Às vezes a gente talvez fala assim, você não fique tão impactado, mas vale muito a pena, sabe? Você ter alguém, um senhorio na sua vida. Você ter alguém que é seu amigo, é seu médico, é seu psicólogo, ele é tudo. Uhum. Quando a gente fala tudo, pensa nessas coisas. O que mais você precisa hoje? É de um amigo? O que mais você precisa hoje? É de um psicólogo? É de um médico? Você está enfrentando alguma coisa que a medicina já descartou? Então, ele é tudo. Tudo que você precisa. E essa questão dos devocionais, todo dia a gente acorda apanhando. A gente fala, né, isso. Nossa, apanhei hoje. Às vezes você tem um discipulado, você apanha bastante. É muito assim, gente. Mas é muito gostoso. Tanto que até nos cultos mesmo, né, a gente apanha super. Estamos sempre apanhando. Porque a gente fica assim, nossa, parece que é tão simples e a gente tá complicando tanto. Mas é muito doido isso. E pra finalizar o assunto da oração, a oração tem poder. Verdade. E uma vez me mandaram a seguinte pergunta. Como que ora? É uma conversa, né? Como você disse, o que a gente tá tendo aqui. E você que tá aí, às vezes você recebe algumas perguntas de pessoas que realmente não sabem o que é orar, não sabem por que Jesus morreu, não sabe novos convertidos assim? Uhum. E até tem gente da igreja que não sabe muito, entendeu? E assim, não descarte essas pessoas. Ela precisa da sua resposta pra saber mesmo como que é o reino de Deus, o que Jesus é, o que Deus é, por que tem Deus, Espírito Santo, Jesus. As mínimas que você acha que é bobo, mas não é. Tanto que a gente recebe muita pergunta, coisas assim que se eu fosse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu falava assim, não, mas não sabe o que é isso? Eu sou bem assim, mas eu mudei. Agora a gente vai, responde. É isso, gente. Caminha junto, né? Sim. Então, fica a dica. Se você não faz, nunca é tarde para começar. E se você tem essas dúvidas, né? Caminhe com alguém que possa te ajudar,
caminhe com alguém que possa somar para sua vida, Sim. né? Alguém que realmente te leve para mais perto de Deus, e vale muito a pena. E você vê mesmo, fala assim, nossa, eu preciso caminhar. Porque sozinho é muito difícil, gente. Você precisa ter alguém assim, vai te empurrando mesmo. Porque quando você quer ficar sozinho ou algo do tipo, não é legal. Não é, né? Porque a gente acaba caindo ou você precisa atravessar uma avenida. Você sozinho, você pode tropeçar, cair, se machucar. Agora, quando você tem alguém pra te ajudar, por mais que você caia, você tem alguém pra estender a mão e pra falar assim, não, eu tô aqui com você. Eu quero somar com você, eu quero te ajudar nessa caminhada, nesse processo. Então, vale muito a pena e é muito gostoso, né? Porque ninguém nasceu pra viver sozinho. Sim. Ninguém nasceu mesmo. Então, fica a dica aí. Ótimo. E uma coisa também... Vamos falar sobre milagres. Me deu vontade. Eu tô tendo aqui, gente. Arrego. A gente já passou por muitos milagres, né? Dentro de casa e tudo mais. E a gente, né, recebe muita mensagem também na questão de... Tem gente passando enfermidade, tem gente que tá com depressão, alguma coisa do tipo. E você tem esse poder de orar, porque você é um instrumento, né? Sim. Nós somos uns instrumentos. Tanto que quando a gente vai estudar GDC ou algo do tipo, né? Eu sempre oro no sentido assim, Deus, eu sou seu instrumento. Então, que o Senhor me use do jeito que o Senhor quer. E às vezes você pode ser esse instrumento. Só que às vezes não, acho que muitas vezes não vai chegar na sua hora. Exatamente. O milagre não chega no que Deus quer fazer. No tempo dele, não é no nosso. Nem sempre é assim. É como a gente já falou, não é uma lâmpada que eu vou ali, né, tenho 4 desejos, 3 desejos e quero que aconteça agora. As coisas não são assim. A Bíblia mesmo fala que Deus ele tem um tempo dele. Sim. Então, um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. E tá tudo bem. Né? A gente é muito imediatista, então a gente ora hoje para receber na parte da tarde. E não é assim, né? Deus tem um processo e esse processo é nos ensinar. Então, eu não gosto muito de esperar, às vezes. Às vezes não, né? Vezes. Não gosto de esperar. Então, assim, o esperar já é um processo de crescimento para mim. Sim. Então, é muito difícil, porque você precisa de algo que você realmente é rápido e Deus fala assim, não, queridona, não é do seu jeito. Vou te dar amanhã, ou talvez semana que vem, ou ano que vem. Ou talvez ele nem dê e te dê uma porta melhor ainda, né? Exato. Ele abre uma porta melhor. Exato, ele pode te surpreender e ele gosta de fazer isso. Então, você esperar, acreditar, confiar que ele pode todas as coisas, como a Caiane falou, ele te dá o melhor. Às vezes você acha que, nossa, essa porta de emprego, esse namoro, talvez algo que você queira muito, uma promoção ou um determinado curso da faculdade. E aí Deus está talvez te mostrando que... É muito engraçado, porque esses dias, eu lembrei de uma coisa aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela foi e me falou assim, não, mas eu tenho certeza da minha resposta. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, mas se a gente ora e Deus usa pessoas, usa meios, e a resposta que você recebe, às vezes não é aquela que você gostaria de ouvir, isso também é uma resposta de Deus. Se você não estar atento aos sinais e aquilo que Deus está falando ao seu redor em relação a determinados assuntos ou determinada coisa que você quer, às vezes a resposta está ali. E você acha que já está resolvido, já está feito. E não, Deus está falando, só olhando assim, falando assim, não tá me ouvindo. Vou colocar um outdoor aqui. Então, às vezes eu peço pra Deus, falo assim, Deus, eu não tô entendendo. Então, pra que eu não erre, me mostre, sei lá, nas nuvens. Escreve pra mim, por favor. Usa um avião e deixa escrito lá. Porque às vezes é assim que acontece, né? E Deus usa até uma mula, gente. Então, às vezes... não está sendo grosseiro da minha parte, mas às vezes Deus está usando instrumentos dele para falar com a gente e o Wi-Fi tá desligado, sabe?
E às vezes você tá escutando e você fala, eu não quero fazer isso. Exato. Sai. Não quero ouvir, tapa o ouvido e segue. E Deus tá falando assim, eu estou te mostrando. Você não buscou? Você não tem orado? Olha a minha resposta. Por que você acha que eu tenho um sim? Ou talvez é agora, ou não é pra agora, ou realmente não é pra ser. Então isso é muito importante. Então, você tem essa conexão com Deus, né? De pedir, orar e entregar mesmo, deixar nas mãos dele, descansar no Senhor, que como a gente fala, a gente entrega o controle das nossas vidas. Só que às vezes você tá entregando o controle, só que tem situações que você fala, empresta aqui rapidinho, por favor. Não é assim, gente. Deixa em todos, até nos mínimos detalhes, nas coisas mais enormes possíveis. E confie, acredite e descansa. Porque descansar em Deus... Você fala assim, ai, Caiane, é super fácil, né? Você tá falando aí como se fosse fácil. Não é fácil, gente. Não é, gente. Você tem que passar processo, você tem que passar por várias coisas. Tanto, uma vez, a primeira visão que eu tive, eu tava passando por um processo muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. E daí, eu fui numa vigília, e daí eu tive uma visão que eu estava andando, sabe... é uma rua mesmo, mas era com várias estradas de terra, sabe? Eu estava andando e Deus foi tirando todas as situações que eu tava meio apreensiva e Deus foi tirando e queimando. Então, quando você decide confiar, Ele que vai limpando o caminho pra você passar e vai te direcionar pro melhor caminho. Às vezes você tá com vários caminhos aí na sua frente e fala, qual que eu vou? E daí você não escuta Deus. Daí você fica lá dando voltas, como diz. Você pode ficar 40 anos, né? No deserto. E sendo que você não obedeceu o que Deus tinha pra você. O que Ele mandou, né? Você fazer. E não ouviu a voz dele. Aí você fala, mas é difícil ouvir a voz dele. Gente, só perguntar. Tanto uma vez eu senti de sair de um emprego. E eu falo assim, Deus, mas eu quero sair se for da tua vontade. Gente, ele deu tantas... Ele desenhou pra mim, acho que umas 10 vezes. E eu assim, não deve ser, né? Filha, vai! E eu tava em paz em sair, sabe? Às vezes fala assim, mas como que Deus confirmou? Tem vários tipos, que nem você pode ficar em paz com aquela decisão. Você pode pedir, se você não for tão, né? Sabe, não ser tão claro assim, você fala, Deus, manda alguém me falar comigo. Tem várias formas. Deus te conhece, né? Deus, você tem, por exemplo, eu ouço muito Deus quando eu estou lendo a Bíblia, talvez através de música ou através de alguém, uma pregação que seja. Então, você tem o seu modo de escutar Deus. E é naquele modo que Deus vai falar. E às vezes você tá literalmente com o Wi-Fi desligado, você optou por desligar o Wi-Fi. Então, assim, você foi lá no modo avião e apertou. Eu, assim, deixa eu cuidar das minhas coisas, né? Então, quando a gente não confia, isso é algo que a gente acaba falando, decretando que Deus não tem condições de cuidar da minha vida. Eu ouvi isso, achei muito forte. É forte. Mas é verdade. Se eu não tenho a confiança, se eu não tenho a certeza de entregar para alguém que governa a minha vida, então ele não é capaz de fazer. Ou às vezes você entrega 90% e 10% você deixa. Eu tive uma experiência recente em que uma mulher veio orar por mim e ela falou assim, não tenha medo, entrega. Eu falei assim, nossa, como é difícil entregar. Falei assim, Jesus, como é que entrega? E eu já entreguei em outras áreas. E recentemente Deus está me pedindo uma área. E aí eu falei assim, ok, Deus, eu escolhi entregar. Então, é uma escolha. Ninguém pode fazer por você. Né? Gente, não tem receita, não tem como. É você na sua intimidade. Sim. Né? Eu ia entrar nesse ponto, intimidade. Então, Gente, pode falar? Não, pode ir, tá. Era só isso. Eu tive uma experiência também, mês passado, que eu fiquei 20 dias, não na minha casa. E daí, eu tenho o meu próprio quarto, eu tenho o meu momento, tanto assim mesmo, eu durmo com alguém. Não, você pode ir pra qualquer canto da sua casa, mas eu não estava na minha casa. E eu não tinha o meu momento sozinha com Deus. O secreto, né? O famoso secreto.
E, gente, como fez falta. E eu tava ficando até estressada, porque o meu único momento secreto era indo no banheiro. Daí eu ficava lá, parecia até que eu tava com dor de barriga de tanto tempo que eu ficava lá. Mas eu precisava ficar naquela conexão. Então, assim, você precisa ter um secreto também, porque lá você gera conexão, você gera intimidade, você gera tudo. E você solta lá as suas... Mesmo que ele saiba das suas fraquezas, você fala assim, Deus, tô passando por... Segunda-feira mesmo, eu sentei lá no chão do meu quarto, falei, ó, Deus, tô passando por isso, isso, isso. É rasgar o coração. E ele sabe tudo da nossa vida, mas ele quer escutar. Imagina, você fala, Deus, vamos orar agora? Senta aqui. Ele fica super feliz, né, de te ouvir, de você confiar, entregar e tudo mais. Mas isso não é da dia da noite. Assim, vou confiar tudo em Deus. É um processo também. Tudo na nossa vida tem processo, né? Tem, gente. Processo pra tudo, né? Exato. Meu Deus. Mas vale a pena. Que nem a gente falou de milagre, a gente falou de experiências, a gente falou de tantas coisas através da oração. Mas isso também gera crescimento interno. Sim. Maturidade interna. Uhum. Porque quando você tem o seu secreto, não é só pra você pedir, né? Uhum. Deus também é um pai que ensina. Deus também é um pai que corrige. Então ele não vai deixar você querer talvez algo novo fazendo as coisas velhas. Então a gente tem que ter esse pensamento que é para eu tratar também as minhas mazelas, né? As minhas fraquezas, os meus defeitos. Porque, gente, não tem como, né? A gente tá vivendo na igreja o ano do sobrenatural. E viver o sobrenatural, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter o meu secreto, eu preciso ter experiências comigo mesma, né? Eu e Deus ali. Então, para eu gerar tudo isso, eu também tenho que colocar para fora aquilo que eu tenho de defeito, aquilo que eu tenho de fraqueza. Uhum. É difícil? Muito. Mas é algo que Deus quer tratar, né? A Bíblia fala que quando eu confesso, eu sou curada. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoada daquilo. Então, você ter alguém para caminhar junto, é você também falar, nossa, olha... Tô passando por isso. Eu venço na ira. E, gente, eu venço na ira mesmo. Entendeu? Me too. Então, é assim, você, sabe, querer... Eu não sou de falar palavrão, nada no trânsito, não chego a esse ponto. Mas eu sou uma pessoa que eu discuto. Então, eu abaixo o vidro e aí, esses dias mesmo, eu saindo da igreja. Falei, meu Deus, que testemunho é esse que eu tô dando? Então, gente, não é um bom testemunho, mas tô vencendo na ira. Sou uma filha amada de Deus. Mas ela tá falando porque a gente não é perfeita mesmo. Exatamente, também não é assim, né? Nunca posso errar e... Nossa, gente, eu sou ser humano, né? Todo mundo tem o seu direito. Claro que, se eu errar, ok, errei. Agora, eu praticar aquilo como um hábito, aí já é outra conversa, né? E o diabo usa isso pra... né? Pra acusar, né? Sim. Pra te deixar confortável, porque quando você coloca suas mazelas pra fora, é aonde ele fala assim, nossa, como assim? A pessoa tá mudando, nossa, como assim? Ela tá querendo a melhor versão dela, e Deus tá ali te aplaudindo porque você deu um passo, e o diabo falou assim, vou cirandar aqui pra derrubar ela de novo. Então, é uma luta constante, né? Desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nos nossos sonhos, em tudo, gente, em tudo. É uma guerra infinita, até que Jesus venha ou até que você seja levado. Então, essa guerra vai fazer parte, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre as coisas que a gente não vê, né? Isso tudo são guerras internas e externas. Sim. Não falo guerra de briga, não é essa, mas são as espirituais que nos atingem também. Que nem ontem a gente tava na festa caipira lá, né? Festa na roça. Gente. E eu tava super bem. Aí aconteceu um negócio lá, eu fiquei tão irritada. Aí a Bruna, o que você tem? Eu falei assim, tô irritada. Foi um marimbondo mordeu ela. Tô irritada. E nessa, eu fiquei irritada a noite inteira. Aí eu fui, deitei, na hora que cheguei em casa, deitei, daí orei. Falei assim, Deus, que eu acorde bem amanhã. Em nome de Jesus. Por favor. Acordei outra pessoa hoje, gente. Então, assim, a gente vai ter isso. Esses normal. Os conflitos vão existir. E é uma guerra, né? É uma guerra mesmo. E o que você vai fazer com essas guerras? Né? Caiane poderia muito bem
O meu irmão, às vezes, ele fala que eu sou muito ranzinza. Eu sou muito, tipo assim, nossa, ela é toda enfesadinha. E aí, a Caiane poderia escolher permanecer do jeito que tava. Não, ninguém me ama, ninguém me quer, ou tô irritada, se dane tudo. Então, a gente também entrega os nossos dias bons e principalmente os maus. Exatamente. E a questão até de agradecer, né? Agradece que cresce. Agradecer. Coração grato abre portas. Sim. Tanto nas mínimas coisas também, né? Gente, tem muito assunto. A gente vai por aí. Esse é só o começo. Entendeu? É o primeiro, né? O primeiro de muitos aí, de muitas oportunidades, de muitos assuntos, de muitos convidados, porque não vai ficar só entre a gente aqui. Então, espero que tudo isso sirva também de crescimento para você, porque isso faz a gente crescer também. Sim, e somos gratos por isso, viu? E só para finalizar mesmo, né? A gente falou isso umas 2 vezes. Não, mas... Já reparou? É que eu gosto de falar, gente. Estou no lugar certo. Mas essa questão de agradecer pelas mínimas coisas, eu só aprendi a agradecer depois que eu sofri acidente, que eu não morri. Que eu poderia muito bem ter morrido. E questão de mínimas coisas, gente, vou almoçar. Obrigado, Jesus. Mínimas coisas, entendeu? É você ser satisfeito com aquilo que você tem, né? E com aquilo que você é. Eu também tenho muitos motivos, agradecerei a Deus infinitamente. Porque esse testemunho que eu contei no início, ele foi um dos. Porque depois desse acidente eu já tentei, não que eu tentei pelas minhas próprias mãos, mas situações já aconteceram de acidentes, de cair de moto, de bater o carro, de violência no trânsito, graças a Deus ainda não. Mas, e nem vai ter, tá bom, irmãos? Amém. Né? Então, eu estou crescendo e desenvolvendo nessa área, então, em nome de Jesus. Mas são situações que nos cercam, né? E a sua gratidão tá onde, né? A sua satisfação. Você é satisfeito por aquilo que você é e você tem? Então, isso muda tudo, porque começa a partir daí, né? A sua gratidão a Deus. Por mais um dia. Às vezes fala assim, olha pro vizinho, o vizinho tá talvez internado ou no hospital, não teve uma nova chance e você tá ali, teve uma chance. E o que você faz com essa nova chance? Sim. Então isso é muito importante também, a gente refletir nos nossos dias. Amém? Acho que agora, né, senão a gente que vai. Nós vamos ter muitos convidados. Estou super ansiosa. Esse projeto demorou pra sair. Aí Deus pegou a gente na curva, né? E estamos aqui hoje, graças a Deus. Isso, agora realmente já demos o pontapé, o início de tudo. E cremos aí que grandes coisas vão acontecer. Né? Amém. O melhor sempre está por vir. Isso depende da perspectiva que você olha. Mas então, que você nos acompanhe, que você esteja com a gente, né? Estamos aqui à disposição. Então, teremos momentos muito bons juntos. Então, eu vou até ver aqui, gente, pra eu não falar errado. Mas então você se inscreve no canal. Eu sempre quis falar isso. Você se inscreve no canal. E lá no Instagram, a gente tem... De novo. Gente, eu mexo demais, né? Aí é a briga com o microfone. Ai, eu mexo demais. Eu sou imperativa. O Marcelo tá como? Caiane, para de se mexer. Mas tudo bem. E o nosso Instagram, que é Encontro Marcado Podcast. Que eu vou deixar... Alguém vai deixar na legenda? Descrição, é isso. E eu ainda posto misericórdia. É isso, gente. Então falamos de bastante assunto, né? Sim. Pra começar, a gente tava nervosa, a gente vai ser sincera. Verdade. A gente veio no caminho, tava um trânsito e parece que tava ficando mais nervoso ainda, mas foi super gostoso. Foi muito bom. A gente agradece você que tá participando aqui com a gente. Muito obrigada. E que você volte mais vezes. Traga, Sim. né? Convide mais pessoas, passe esse link para mais pessoas. E eu creio que vamos crescer juntos. E se você tiver alguma dúvida de GDC, um pouquinho, quer saber mais sobre a igreja da cidade também, que nós somos, mande uma mensagem no direct pra gente, que a gente vai responder, tá? É isso aí. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Que Deus te abençoe, que você consiga passar pelos processos
E que convide Jesus mesmo pra estar com você em tudo, nos processos, nas mínimas coisas, em tudo, gente. Pergunte o que ele quer, qual é o caminho que ele tem pra você, que você tem essa intimidade com ele. E vale a pena. Muito. Vale a pena construir e desenvolver essa amizade. Certo? É isso. É sobre isso. Beijos, Tchau, tchau. até o Até a próximo. próxima. Quero rir. Arrego! Meu Deus. Jesus Cristo. Isso deu quanto tempo?